Papai do céu, será que eu posso ler a Bíblia Católica? E os livros apócrifos? O que é isso? Será que eu posso ler, né, esses livros que não são inspirados por Deus? Aliás, o que é um livro inspirado por Deus? E Enoque? Eu posso ler Enoque? Fala pessoal, hoje eu quero falar sobre isso, sobre, né, a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Evangélica, sobre os livros apócrifos. Eu quero falar também sobre essas pesquisas que tem, né, dentro da estática. O que é um livro inspirado, o que não é um livro inspirado, um livro, né, que é um livro que serve para a nossa fé ou não serve. Então a gente vai falar sobre isso e eu espero que você já gostam do vídeo e deixe o like se você gostar, tá bom? Bem, antes de mais nada, o tema de hoje é esse aí que vocês estão vendo, né? Diferenças da Bíblia Católica e Evangélica. Existem diferenças? Sim. Vamos lá. Primeira coisa muito importante é quem escreveu a Bíblia, né? Então muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Na verdade, a Bíblia de Deus, ela foi escrita por Deus, mas Deus usou homens, inspirado, né? Usou a inspiração desses homens através de profecias, de sonhos e também da dedicação desses homens. Não era qualquer homem que era capaz de escrever a Bíblia, era um homem selecionado por Deus e eles escreveram esses livros inspirados por Deus, tá bom? Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, nessa tabelinha, você pode ver que todo o Pentateuco foi escrito por Moisés. Então, Moisés, um homem de Deus, inspirado por Deus, né? O livro de Josué foi escrito por Josué, né? O livro de Juízes foi escrito por Samuel, tá? O livro de Ruth ainda é desconhecido, né? Muita gente acha que foi Moisés e outros falam que foi Samuel. Ninguém sabe exatamente quem escreveu o livro de Ruth. Primeiro e segundo Samuel, obviamente, foi escrito por Samuel, o profeta Samuel. Reis foi escrito por Jeremias, tá? Primeira Crônicas e Segunda Crônicas e Esdras foi escrito por Esdras, tá? O livro de Neemias foi escrito por Neemias, o livro de Esther muitos acreditam que foi escrito por Mordecai, mas ainda não se sabe. O livro de Jó, muitos suspeitam que seja Moisés que escreveu o livro de Jó, ou seja, é da época de Moisés o livro, né? Então tem dúvida ainda, né? O livro de Salmos, né? Boa parte dos Salmos foi escrito por Davi, mas Asaf também ajudou, né? Moisés tem algumas partes anônimas também, beleza? Provérbios foi escrito por Salomão, né? Eclesiásticos e Cantares também por Salomão. Nós temos ali Isaías, que escreveu Isaías, Jeremias escreveu Jeremias, Lamentações também Jeremias, Ezequiel escreveu Ezequiel, né? Miqueias escreveu Miqueias, o profeta Naum escreveu o livro Naum, né? Abacuque escreveu Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias. Malaquias foi escrito por Malaquias, e agora a gente entra no livro do Novo Testamento, que quase todos é escrito pelos discípulos de Jesus, né? Que nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João. E Paulo, ele escreveu um tanto de livro, tá? Ao tanto de livro que Paulo escreveu. Ele escreveu Romano, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses foi escrito por Paulo, 1º Timóteo, 2º Timóteo foi escrito por Paulo, Tito foi escrito por Paulo, Filemão e Hebreus também, tá? Hebreus suspeita que foi Paulo e outros falam que não. E Apocalipse, que foi escrito por João, tá? E também 1 Pedro e 2 Pedro também, que foi por Pedro. Então a gente percebe que a Bíblia, ela foi escrita por homens, primeiro, de extrema excelência. Então não foi qualquer homem que escreveu a Bíblia. Foram homens escolhidos a dedo por Deus, sim, a dedo, tá? E inspirados por Deus para trazer as profecias de Deus, beleza? Então não foram qualquer homem que escreveu a Bíblia, foram homens selecionados por Deus, tá? E podemos se dizer que o que está escrito na Bíblia foi realmente inspirado por Deus. Isso a gente sabe porque muitas das vezes a gente compara um evangelho com outro, a gente compara uma passagem com outro, de um profeta com outro, a gente percebe uma coerência, tá? E essa coerência dura, né, em todas as escritas bíblicas. Quando algo foge do normal, aí já fica estranho, tá?
E é isso que acontece com livros diferentes que não são aprovados, vamos dizer assim, para estar no escopo bíblico, tá? Porque eles têm muitas diferenças e eles fogem do padrão, beleza? A gente vai falar sobre isso. Tá, CP, mas existe diferença da Bíblia evangélica para a Bíblia católica? Sim. Quais são essas diferenças? Vamos lá. Basicamente, a Bíblia católica, ela tem mais livros do que a Bíblia evangélica. Então, na Bíblia católica, nós temos 73 livros, sendo que são 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. CP, onde é que está a diferença? A diferença está no Antigo Testamento, tá? Então, dentro da Bíblia católica, existem livros a mais, que seriam os livros, o nomezinho é difícil, deuterocanônicos, tá? Que são livros que foram colocados na Bíblia católica posteriormente, ou seja, a Bíblia católica antes era igualzinho ao evangélico. O que aconteceu? Esses livros, eles foram aceitos pela Igreja Católica no Consenso de Trinto, se eu não me engano, tá? E aí eles passaram a compor a Bíblia católica, né? E que livros são esses? São livros de Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiásticos, que são esses livros aí que eu estou mostrando. E também tem algumas diferenças em capítulos, né? A Bíblia Católica, ela contém capítulos extras de Éster e de Daniel, tá? Então, se você abrir a Bíblia Católica e a Evangélica, né, lá no capítulo 10, por exemplo, de Éster, né, de Esther, você vai ver que nós temos ali Esther terminando basicamente no capítulo 10, né, versículo 4. Entretanto, na Bíblia Católica tem um capítulo, né, segue o capítulo 10, 11, 12 e assim por diante, até chegar no 16, até os 16, 24, né? Isso aí é o livro de Éster, né, que é Esther, né? Já no livro de Daniel também tem um acréscimo, tá? Aumentou. Nós vamos ter o Daniel lá no capítulo 3, por exemplo, só vai até o verso 30. Na Bíblia Católica, não. O capítulo 3 de Daniel vai até o verso 90, ou seja, acrescentou 60 versículos no capítulo 3. Mas não foi só isso que mudou, não. Acrescentou o capítulo 13, né? E acrescentou o capítulo 14 também, beleza? Então, acrescentou-se mais capítulos na Bíblia Católica. Então, basicamente, são essas as diferenças que tem da Bíblia evangélica para a católica. Já na Bíblia evangélica, a gente tem 66 livros e 39 que são do Antigo Testamento e 27 que são do Novo. Ou seja, o Novo Testamento da Bíblia Católica e da Bíblia Evangélica é praticamente a mesma coisa. O que muda são 7 livros que tem a mais na Bíblia Católica e também alguns acréscimos, né, que a gente tem, beleza? E a Bíblia Evangélica não tem os livros deuterocanônicos e também não tem os acréscimos lá de Esther e de Daniel, beleza? Espero que tenha dado para entender. E por que esses livros eles não foram aceitos, né, pelos protestantes, né? Principalmente aí na época de Martim Lutero, tá? O que acontece? Esses livros, eles ainda eles têm uma certa credibilidade a ser confirmada, né? Então é muito difícil você confirmar se uma determinada escrita é de um autor ou não. Então essa é a principal razão. A gente vai falar de outras aqui também, tá? Mas era muito difícil a gente determinar se um escrito pertencia a um autor ou não, dependendo, já que os livros da Bíblia são bastante antigos, né? Bastante antigos. Por isso que a Igreja Católica teve essa posição diferente aí dos protestantes, beleza? Beleza, CP, mas quais foram os idiomas em que a Bíblia foi escrita de verdade, né? Basicamente, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. É claro que esses idiomas teve sub-ramos. E aí, muita gente confunde, né? Porque a língua, ela foi, com o passar do tempo, se subdividindo. Mas a linguagem original da escrita da Bíblia é basicamente nesses 3 idiomas que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, nós temos o aramaico, que tem, por exemplo, passagens de Esdras, né? E passagens de Daniel, que são escritas em aramaico, tá? E o aramaico, como eu disse, também sofreu de subdivisões, como o mandaico, o sírico, o neo-aramaico, né? Então, é uma linguagem mutável, né? E também, outra língua que a Bíblia foi escrita é o hebraico, né?
O hebraico é uma língua fenício-cananeia, né? E na Bíblia nós lemos que os hebreus não falavam a língua judaica, né? A tribo de Judá, principalmente, eles escreviam em hebraico, né? Então, praticamente todo o Velho Testamento, exceto lá o livro de alguns capítulos de Esdra e de Daniel, praticamente todo o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Aí, depois do exílio da Babilônia, o hebraico foi gradativamente deixado de ser falado, sendo substituído pelo aramaico, tá? Mas praticamente o Velho Testamento todo foi escrito em hebraico, beleza? E nós temos o grego, né? O grego já é a linguagem adotada para a escrita do Novo Testamento, né? O Novo Testamento foi escrito em grego kainoé, tá? Que é um grego específico. É um dialeto grego comum usado pelas pessoas mais comuns, né? Pessoas menos cultas, né? A tradução grega do Antigo Testamento, feita no egípcio do século III a.C., é chamada Septuagésima ou 60, né? Que é uma linguagem muito conhecida aí. Diferente entre a Bíblia hebraica da Palestina e a Bíblia grego-egípcia, levou diferença entre a Bíblia dos protestantes e as Bíblias dos católicos. Já começamos ter alguns problemas nas traduções, o que levou também diferença nas Bíblias que existem entre católicos e evangélicos também. Os protestantes preferiam uma lista mais curta e mais antiga da Bíblia hebraica, né? Então, os protestantes queriam ficar mais com o clássico. Já os católicos ficaram com a lista mais comprida, né? Com traduções gregas dos 60. Então, por isso que incluiu outros livros lá que eu mostrei para vocês anteriormente. Beleza, então, basicamente, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O aramaico, hebraico e grego. CP, mas tem passagens do latim. Então, como eu disse, existem subpassagens pequenas que podem ter sido escritas por outros tipos de autores e outros tipos de língua. Mas o básico, o padrão da Bíblia é aramaico, hebraico e grego. Então, você já percebe aí que tem uma grande dificuldade nesses idiomas, por isso que leva uma grande dificuldade de tradução, né? O que é problema, porque se você traduz uma Bíblia de forma não padronizada, isso pode gerar problemas e a gente vai falar sobre isso. Então, por exemplo, na parte da tradução tivemos vários problemas. Vou citar um exemplo na palavra inferno, né, que é da minha área, que é escatologia, né? Então, exemplo, a palavra inferno, né, ela foi traduzida de diversas formas. Então, a palavra inferno, por exemplo, ela foi traduzida como Hades, como Sheol, como Geena e como Tártaro, e às vezes até como sepultura. Então, quando ia se escrever do mundo além, né, o pós a morte, os autores tiveram muita dificuldade em traduzir, né, as escritas, né? Os tradutores tiveram muita dificuldade. E muitas vezes eles traduziam como inferno uma coisa que era sepultura. Outra hora eles traduziam como inferno uma coisa que era o Hades, né? Então tiveram sim vários problemas na hora da tradução, beleza? Bom, e CP, o que é livros apócrifos, né? Livros apócrifos são livros, né, de autores, né? Porque na época da escrita da Bíblia não era só as pessoas, né, os profetas que escreviam, outras pessoas também estavam escrevendo. E até mesmo os profetas, eles escreviam pensamentos deles próprios, tá? Então não quer dizer que, por exemplo, você pega lá, por exemplo, Daniel. Daniel, ele poderia estar escrevendo coisas dos pensamentos dele. E esses pensamentos dele não eram de Deus, tá? Entendeu o que eu tô dizendo? Poderia, por exemplo, acontecer de Paulo escrever alguma carta que não era uma carta que ia ficar na Bíblia, era uma carta que ele queria escrever, mas que não era inspirada por Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que Deus mandou escrever e com o que o autor queria escrever, entendeu? Então sim, existem diversos relatos, né, fora da Bíblia, escritos por diversas pessoas. Esses livros que a gente considera como livros não inspirados por Deus, foram pessoas que escreveram relatos. Muitos desses relatos são importantes, até mesmo para a história, tá? Entretanto, eles não foram inspirados por Deus, ou seja, não foi Deus que falou para fazer, tá? E nesse momento, a gente tem que tomar cuidado, porque
os livros que não são inspirados por Deus, eles podem ser até importantes, mas o que realmente temos que colocar as nossas fé é nos livros inspirados por Deus, tá? Essa que é a diferença. Você pode ler os livros apócrifos? Não tem problema, mas a sua fé tem que estar nos livros inspirados por Deus. Então, o que são livros apócrifos? São livros escritos por diversos tipos de autores, muito importantes às vezes, e que não são inspirados por Deus, beleza? Então, por exemplo, eu vou citar aqui para você os livros que estão lá na Bíblia católica, né? Nós temos Tobias, Judite, 1º Macabeu, 2º Macabeu, Salomão, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e Esther. Vou dar um exemplo. Sabedoria de Salomão. Ele foi Salomão que escreveu. CP, mas por que não está na Bíblia? Porque é uma coisa pessoal de Salomão, tá? Não quer dizer que Salomão escreveu uma coisa que devia estar na Bíblia, tá? Então, na Sabedoria de Salomão, são versos muito importantes da Sabedoria de Salomão, porém, Deus não mandou que ficasse na Bíblia. Ele não era inspirado por Deus. Essa que é a diferença, beleza? É isso que são livros apócrifos. E por que na hora de fazer a Bíblia protestante, né, a Bíblia evangélica, esses livros não foram considerados como inspirados por Deus? Por algumas razões. Alguns textos apócrifos têm conteúdos divergentes do texto bíblico. Então, você pega e lê um texto apócrifo e você começa a ver coisas que batem com a Bíblia e outras coisas que não batem. Então, é muito diferente. Então, você começa a entender que aquilo não foi escrito por Deus, aquilo foi escrito por um homem. Existem, por exemplo, passagens do livros apócrifos que falam de magia, né? E Deus claramente, ele proíbe magia na palavra dele. Então, se um livro está falando para fazer magia, é lógico que isso não é de Deus, entendeu o que eu estou dizendo? Então, os livros apócrifos, eles não são inspirados por Deus, eles estão divergindo da palavra de Deus. Então, isso é muito importante tentar. Segundo ponto, muitos trechos pessoais, eles não são inspirados por Deus, ou seja, são coisas do pensamento do artista, do pensamento do escritor. Então foi o pensamento dele que levou àquela escrita e não foi Deus que mandou fazer. Então isso é muito importante a gente atinar. Terceiro ponto, alguns textos apócrifos, eles não têm autoria de um apóstolo, ou seja, ele não era de uma pessoa gabaritada por Deus, inspirada por Deus. Era uma pessoa importante, mas não era uma pessoa que Deus mandou escrever. Então não faz parte do rol dos apóstolos, né? Por exemplo, não é um Paulo, não é um Pedro, né? O cara escreveu, mas ele cria em Deus, porém, ele não fazia parte dessa autoridade bíblica, né? Do grupo de escolha de Deus para escrever a Bíblia, tá bom? Tem passagens estranhas como magia e desrespeito ao evangelho, então dentro dos livros apóstolos existem passagens estranhas, incluindo magia que Deus proíbe e também incluindo desrespeito ao evangelho de Cristo, desrespeito à pessoa de Cristo. Por isso eles foram tirados da Bíblia, tá bom? Outra questão, os livros apócrifos, eles podem ser lidos e estudados, porém jamais tomados como sagrados. Isso quer dizer, pessoal, que você pode ler os livros apócrifos, entretanto, você não pode depositar sua fé neles. A sua fé tem que estar na Bíblia, tá? Na Bíblia, que é a palavra de Deus. Entretanto, para estudo, para entendimento de contexto histórico, não há problema nenhum você ler. É a mesma coisa de você ler Machado de Assis, não tem problema nenhum. Porém, eu estou lendo Machado de Assis, mas minha fé é na Bíblia. E para fechar tudo isso que eu falei, o próprio Deus, ele falou sobre isso, tá? Ele falou aqui, ó, você pode ler nesse versículo, ele diz aqui, ó, em Gênesis, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, a profecia da Escritura não é da cabeça da pessoa, não. É Deus que mandou, né? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, o próprio Deus, em Gênesis 3,15, lá no início, ele já fala, se a profecia for de Deus, Deus que fez, ela é inspirada por Deus. Se é uma ideia humana,
né? Um pensamento humano, aquilo não pode ser considerado como sagrado, né? E você não precisa depositar sua fé naquilo, porque isso foi um conselho, foi uma escrita de um autor comum e não do próprio Deus. Espero que tenha dado para entender. E aí muita gente vai perguntar, CP, eu posso ler a Bíblia católica ou a Bíblia evangélica? Tem algum problema? Cara, não tem problema nenhuma. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensinar, para repreender e para corrigir e para instruir em juízo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso Gênesis 15. Não tem problema você ler, nenhum problema você ler a Bíblia católica, porém, a sua fé tem que estar depositada nos livros inspirados por Deus. Logo, aqueles livros como 1 Macabeus, 2 Macabeus e etc., eles podem ser estudados, porém, eles não podem ser reverenciados, né? E nem adotados como fonte de fé e sabedoria de Deus. Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender. Então essa é a diferença básica da Bíblia católica para a Bíblia evangélica. A Bíblia católica, ela tem aí 7 livros a mais do que a Bíblia evangélica, né? Que são Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiásticos. E tem alguns capítulos extras, tanto no livro de Esther quanto no livro de Daniel, beleza? Mas fora isso, o restante da Bíblia é igual. Você pode usar tanto a Bíblia católica como a Bíblia evangélica, desde que você pegue esses livros e leia apenas como fonte de conhecimento, não como sagrado, não como obtenção de fé e sabedoria que vem de Deus, porque os livros que vêm de Deus são 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Até a próxima. Valeu e fui, queridão!